Boa noite, irmãos. A gente está iniciando mais um encontro do nosso grupo Homens que Deus Usa. Um encontro não presencial, logicamente, mas que o Senhor possa abençoar a sua vida hoje, possa abençoar a sua casa, guardar a sua vida, guardar a sua família e receba o nosso abraço nessa noite. A gente vai refletir em mais um capítulo do livro Homem ao Máximo, que é o livro que a gente vem usando como base nos nossos estudos. E hoje a gente vai refletir sobre o capítulo 20, que tem o tema Ame a Deus com todo fervor e não deixe a glória se dissipar. E que Deus possa falar aos nossos corações. Irmãos, o autor ele inicia esse capítulo contando a história de um homem que havia vivido muitas experiências com Deus no passado, mas que agora havia perdido a sensibilidade e fazia sempre do mesmo jeito. Esse é o termo que o autor usa para definir a situação daquele homem. Fazia sempre do mesmo jeito. E essa lição faz a gente refletir não apenas sobre essas experiências positivas vividas no passado, mas também sobre a influência que o passado tem como um todo na vida que a gente vive hoje. E se a gente não souber tratar esses sentimentos à luz da palavra de Deus, eles podem causar muitos problemas para a gente. Podem causar paralisia, desânimo e até mesmo uma perda da fé. E a gente dividiu essas experiências em 3 pontos. A primeira, saudades do tempo da escravidão, o arrependimento de decisões que foram tomadas e as glórias vividas no passado. E é claro, quando a gente fala em saudades do tempo da escravidão, logo nos vem à mente a experiência do povo de Deus no deserto. O texto de Números 11, a partir do versículo 4, diz o seguinte: Ah, Senhor, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos, das cebolas. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. E essa expressão, nunca vemos nada, ela chama muita atenção. Eles estavam tão presos às experiências do passado que não conseguiam enxergar a provisão de Deus que estava na frente deles. O maná, a provisão de Deus, passou a ser algo banal para eles. O povo era escravo no Egito, eles eram maltratados, subjugados. Deus usa Moisés para libertar o povo, eles têm uma experiência tremenda, atravessam o Mar Vermelho. E o que resta de toda essa experiência? Eles sentem saudade de cebolas, sentem saudade do Egito. Foi o que restou de tudo que eles passaram. E há exemplos assim no dia de hoje também. Pessoas que conduziam as suas vidas e seus negócios de forma inadequada, hoje buscam viver no caminho da verdade. O problema é quando as necessidades surgem, quando as lutas surgem, elas cogitam no coração: mas Senhor, naquele tempo eu não vivia da melhor forma, eu não vivia da forma mais justa, mas pelo menos eu não tinha as necessidades que eu tenho hoje. Na verdade, essas pessoas tinham dinheiro, mas viviam uma vida miserável, sem paz, em meio a confusão e conflitos. Irmãos, a gente precisa entender que quando a gente é chamado, quando a gente é escolhido para andar nesse caminho, muitas coisas ficam para trás mesmo. Seguir a Cristo nos impõe muitas perdas. Mas, por outro lado, a gente recebe um prêmio que supera tudo que ficou no passado. O texto de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz o seguinte: Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Fica claro, irmãos, que o prêmio está na frente, o prêmio está no final, que é a coroa da justiça. Então, mesmo que a caminhada seja difícil, com muitas pedras no caminho,
Não vale a pena retroceder, não vale a pena olhar para trás. O nosso alvo está na frente e o nosso prêmio está no final. Jesus disse a seus discípulos em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 24: Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem conquistar todas as riquezas desse mundo e não ter o mínimo de tempo para estar com a sua família? O que adianta o homem ganhar todas as riquezas desse mundo e perder o amor de seus filhos, perder o respeito da sua casa, ganhar o mundo e viver em conflitos? O que adianta? O texto de Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 7, diz o seguinte: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E pouco antes, nos versículos anteriores, Paulo descreve o seu currículo. Hebreu de hebreus, cidadão romano, irrepreensível segundo a lei. E ele continua no versículo 8: Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Resumindo tudo isso, a gente pode entender que, na verdade, irmãos, todas as coisas perdem o valor, perdem sentido quando são comparadas com o ganho inestimável que a gente teve no nosso encontro com Cristo Jesus. Então, eu não preciso ter saudade de nada que eu possuía no passado, de nenhum título, prestígio ou qualquer bem material. Se isso me mantinha escravizado, eu considero como perda e me alegro por ter sido encontrado por ele. Outro ponto, quando a gente pensa no passado, é o arrependimento de decisões que foram tomadas. E muitas vezes a gente se vê presos a situações difíceis que são consequências de decisões tomadas há muito tempo. E a gente fica se lamentando: mas Senhor, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar há 20 anos atrás, eu faria diferente, eu teria me dedicado mais aos estudos, eu não teria falado o que eu falei para minha mulher, eu não teria falado o que eu falei para os meus pais, eu não teria saído de casa. Irmãos, se há uma coisa que a gente pode afirmar com certeza, é que a gente não vai voltar no tempo. Ainda não inventaram essa máquina. Então é uma perda enorme de tempo a gente ficar pensando nisso. Mas há uma coisa que a gente pode fazer, é reescrever a nossa história a partir de hoje. É um novo começo a partir de hoje. O texto em Filipenses 3, a partir do versículo 13, Paulo inicia dizendo que ainda não foi aperfeiçoado, mas está sendo aperfeiçoado na caminhada, como todos nós. E ele diz: eu vou me esquecer das coisas que ficaram para trás e vou avançar para as que estão adiante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, ao invés de ficar se lamentando pelos erros do passado, a gente tem que se levantar. Então, se você não foi um bom pai, seja o melhor pai a partir de hoje. Seja o melhor marido a partir de hoje. Seja o melhor filho. Seja o melhor aluno a partir de hoje. Seja o melhor irmão, o melhor amigo. Seja a partir de hoje. Com as oportunidades que o Senhor tem colocado nas suas mãos. O texto em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: portanto,
já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam também morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É deixar para trás, irmãos, o que passou, e hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E que a gente possa se colocar na mão do Senhor, e eu tenho certeza que muitas coisas Ele vai fazer através de nós, quando a gente deixar esse velho homem para trás. A Bíblia conta a história de Acais, rei de Judá, e o texto bíblico em Reis diz que Acais não fez o que Deus aprova. Ele foi um rei mau. O texto diz que ele chegou a queimar um dos seus filhos em sacrifício. Ele era idólatra. O texto diz que ele fechou a casa do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. E logo em seguida vem Ezequias, seu filho, o seu sucessor, que talvez tenha presenciado toda aquela maldade de seu pai, todos os conflitos daquele reinado. Mas Ezequias não ficou preso a isso. O texto diz que Ezequias decidiu fazer diferente. E o texto em 2 Reis, no capítulo 18, diz que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. E a despeito do seu passado, o texto diz que nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Ele não ficou se lamentando pela família que ele tinha nascido. Você nasceu nessa família mesmo, não adianta, não tem como mudar isso, mas você pode fazer diferente, reescrever sua história a partir de hoje. Por outro lado, por causa dessas atitudes que a gente tomou no passado, atitudes erradas que geram consequências, a gente carrega muita culpa nos nossos corações. E é uma culpa que nos paralisa, que nos impede de ir adiante. E a gente se sente acusado todos os dias por erros que a gente cometeu. E a gente conclui que nós não somos dignos de estar na presença do Senhor e sermos instrumentos nas mãos dele. Mas quer saber de uma coisa, irmãos? A gente não é digno mesmo. Mas o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. E é o sangue de Jesus Cristo que garante o nosso acesso até o Pai. O texto de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 21, ele diz o seguinte: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, irmãos, nós fomos reconciliados com Ele não por nossas obras, coitados de nós, mas nós fomos reconciliados por causa dele, por causa da sua morte. E é isso que nos aproxima dele, o seu sangue. E hoje nós somos inculpáveis, livres de qualquer acusação, creia nisso. Ninguém precisa carregar mais culpa, porque ele levou todas as nossas culpas na cruz. O texto de 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 8, diz o seguinte:
Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para perdoar quem se arrepende, irmãos. Não importa a transgressão, creia nisso. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É o texto de Romanos 8. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. O texto de Provérbios diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia no Senhor. O Senhor é misericordioso para aqueles que se quebrantam, que se arrependem dos seus pecados e se lançam aos seus pés. Um terceiro ponto, irmãos, fala sobre as experiências positivas, sobre as glórias vividas no passado que acabam gerando a sensação de que não há mais nada a ser feito. E experiências positivas que acabam gerando a acomodação dos nossos corações. E a gente diz, é claro, o preço já foi pago, não há mais nada a ser feito. É claro que foi pago, irmãos, mas há uma luta diária a ser travada. Então, assim como você depende de pessoas, pessoas dependem de você também. E nós somos chamados para dar fruto. E João Batista dizia, deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comece a dizerem a si mesmo, Abraão é nosso pai. Não comece a olhar no passado dizendo que não há mais nada a ser feito. Se vocês se arrependeram, se vocês são nova criatura, então deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. E o texto diz que a multidão perguntava, mas o que devemos fazer então? E de forma muito simples, João Batista respondia, ora, se você tem 2 túnicas, 2 roupas, dê uma ao seu irmão. Se você tem alimento e ele não tem, reparta com ele. E é assim que nós devemos fazer, irmãos. Dar fruto de amor, de alegria, de paz, de paciência, fruto de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Não fique achando que tudo que aconteceu no passado, na sua vida, foi suficiente e acabou. Deus tem muito mais a fazer nas nossas vidas nos dias de hoje também. Muito mais nos dias de hoje. O profeta Isaías, no capítulo 43, a partir do versículo 16, ele começa a anunciar o Messias nesse texto e ele diz o seguinte, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Ele está citando a mensagem da travessia do Mar Vermelho, e ele diz no versículo 18, olha, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele está falando, olha, as experiências do passado nós foram tremendas, mas esqueçam o que se foi, não vivam no passado, eu estou fazendo, eu posso fazer, eu vou fazer coisa nova no meio de vocês. Creiam nisso. A gente conhece muito bem a história de Davi. Davi foi um homem de muitas glórias, muitas conquistas e o texto ele diz que na época que os reis saíram para a guerra, Davi decidiu não sair, né? E talvez ele tenha pensado, olha, eu já matei um urso, eu já matei um leão, eu já matei um gigante, eu já venci tantas batalhas. Olha, é melhor vocês irem. Vão vocês que eu vou ficar por aqui. Bom, o final da história a gente já sabe. Fica claro que não era tempo de Davi baixar a espada.
havia ainda muito o que fazer, e ainda hoje há muito o que fazer também. Não importa o tempo, não importa a idade. O Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, não importa, irmãos, não importa se você é jovem, se você é velho, nunca é tarde para começar ou recomeçar, não importa o que ficou para trás, o que importa é o que a gente pode fazer a partir de hoje. A gente pode fazer diferente, a gente não precisa fazer sempre tudo do mesmo jeito, como disse o autor desse capítulo, mas a gente pode ser esse instrumento nas mãos do Senhor e sermos usados no dia de hoje. A gente pode ser bênção na vida do nosso irmão, do nosso próximo. A gente pode ser bênção para esse mundo quando a gente se coloca de forma integral nas mãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa ter falado ao seu coração e fique com Deus. Amém.